Estamos de volta aqui com o nosso programa Negócios e Soluções, trazendo para você o melhor sobre esse tema. É isso ou não é? É isso É aí. o melhor, É o melhor. O melhor que há. E estamos falando de quê nesse programa? Nós estamos falando sobre metas, como construir metas, quais são as características para se levar em consideração quando a gente vai colocar ali na prática que a gente desenhou ali no planejamento da empresa. Pois é, e Alex prometeu que nesse programa a gente vai ter um presente para você, ensinando a aplicar com boas técnicas e técnicas simples as metas em qualquer tipo de negócio. Em qualquer tipo de negócio. Então, você que ainda não está no grupo VIP, corre lá, escaneia aqui o QR Code, né? Pega o celular que está no bolso, abre a câmera, aponta aí para a tela, seja para a TV ou seja para a tela do computador, e entre agora mesmo no grupo VIP para você ter acesso tanto a esse canal de comunicação conosco, né? Lá onde a gente coloca em primeira mão todos os programas que são lançados no YouTube, como também para sugerir pautas para a gente, relatar algum problema na empresa que faz sentido a gente trabalhar aqui em algum programa, bem como para acessar também os nossos presentes semanais, né? Pois é, e aí falando um pouco já desse presente, como é que se estrutura uma meta para um negócio? Existem, pessoal, diversas metodologias, mas eu vou concentrar aqui naquilo que é uma das metodologias mais utilizadas no mercado, que é a definição de metas SMART, Felipe. Smart. Smart SMART. vem de uma palavra em inglês, smart, Isso. inteligente, né? Então a turma vai lá, monta o Um acrônimo. acrônimo. S vai significar uma coisa, o Isso. M outra, tudo em inglês. E a gente vai traduzir aqui para a turma para não deixar o negócio e não dá certo aqui, dá certo, vai com calma. Então vai na sequência, Vamos Alex. lá. Então, cada letrinha representa uma característica da meta. O S, pessoal, significa de específico. Específico. A meta tem que ser específica. Precisa ter clareza naquilo que está se avaliando, né? Se não está claro o que é que aquela meta lá a que se refere, não está específico e já não atende o S do SMART. Vamos lá, um exemplo de específico. Se você quer medir vendas, é específico que o indicador fale de vendas. Isso. Mais óbvio do que isso, impossível. Se você quer medir satisfação do cliente, a métrica tem que ser relacionada à satisfação do seu cliente. Você não pode estar misturando assuntos, porque senão você vai ter vieses dentro da sua meta. Por isso que o S de específico, S específica com E, mas do inglês escreve com S lá. Então a gente está Exatamente. puxando da metodologia A gente já americana. está traduzindo Já aqui. está traduzindo. Então, a especificidade da meta está relacionado à natureza que você está querendo medir. Tô certo ou tô errado? Certíssimo. Porque se eu tivesse errado aqui, a gente tem que dizer que tá certo do mesmo jeito, para não perder a credibilidade. Tá certo? Bom, depois o próximo Próxima é qual? letra. A próxima letra é o M, né? Que aí vai falar sobre a meta precisa ser mensurável. Que é isso? Boa. Precisa representar um número, né? E por que é tão importante que se represente um número? Para a gente ter, por exemplo, o efeito comparativo, né? Que eu até falei um pouco no bloco anterior. Importante que a gente possa ter esse acompanhamento para poder olhar para o passado, né? Seja um passado mais distante como ano, ou o mês anterior, coisa desse tipo, para que a gente possa saber como a nossa meta se está encaminhando, né? Que é onde a gente fala, né? Abrindo parênteses sobre a tendência, né? A tendência dessa meta, né? Desse resultado é uma tendência positiva, ou seja, está melhorando ou está piorando, né? A tendência negativa. Então, é importante que a meta seja mensurável. Vamos aqui para um exemplo. Se você quer medir a satisfação do seu cliente, você tem que ter algum mecanismo para ter essa informação. Você vai mandar via SMS, via e-mail, via WhatsApp, perguntar na porta do seu negócio para o cliente se ele está satisfeito ou não. Tem que ter um formulário onde essas informações são concentradas para poder, de uma massa de dados de, sei lá, 100 clientes que você pesquisou, qual foi a nota que eles deram. Então, isso se chama mensuração. Se você não tem um método de mensuração, você não tem uma meta. Você tem um Exato. desejo de alcançar um número que você não está medindo, nem sabe se você está próximo ou longe daquele indicador. Perfeito. Eu até lembro, né, pela sua fala, eu estava dando uma mentoria para algumas empresas na sexta-feira, na semana passada, e aí, na verdade, 2 semanas. E aí uma pessoa perguntou, Alex,
a visão da instituição que eu lidero é ser referência naquilo que a gente se propõe a fazer, né? É uma organização do terceiro setor. Mas não existe como é que eu mensuro isso? Eu disse, pronto, se não existe o número à disposição para que você possa discernir se você é referência de fato, você tem que criar uma forma de pesquisar o número com o público-alvo e saber se você de fato está sendo referência ou não naquele tema, né? Por exemplo. Então, quando não existe o número à disposição, aí sim a gente tem que buscar mecanismos de consultar o nosso público-alvo para saber e atestar se a nossa visão está sendo alcançada ou não, lembrando sempre que as metas, elas se desdobram do objetivo maior, né, do desafiador da visão. Vamos ser coerência. Vamos lá. Das 5 palavrinhas, a gente já foi para o específico, o mensurável, e agora a gente vai para o atingível. Explica o que é isso. Bem, um objetivo, uma meta precisa ser desafiadora, né? O desafiador, necessariamente. Mas também precisa ser atingível. Por quê? Porque quando a gente fala sobre meta, né, sobre o desafio, a gente está falando também sobre as pessoas que vão perseguir esse desafio, né? Então, se o objetivo ou a meta, Felipe, não for atingível, no final das contas vai ficar aquele sentimento de, rapaz, estou perseguindo aqui algo impossível, né? Eu já vi cenários desses, de metas impossíveis. O que acontece é que o pessoal abandona a meta. Exatamente. Nem mais vai olhar como é que tá o resultado, porque você está muito longe, então deixa acontecer. E isso aí é péssimo para gestão. Exatamente. Então, uma meta impossível, naturalmente as pessoas vão perdendo engajamento com ela, que é essa desistência que você estava falando. Então, não pode ser fácil também, tá, pessoal? Então, tem que ser desafiadora, com certeza, mas possível de alcance. E o Maurício Guimarães, no bloco anterior, falou aqui, você pode até criar níveis, uma meta, sei lá, introdutória, depois você bota um pouquinho mais de desafio, depois uma excelente, bem graduada em desafio. Então, existem métodos para você graduar essa fase do atingível, entre um nível mais nível 1 até um nível 3, um nível 4, que seria uma graduação desse desafio na palavra atingível. Vamos pro próximo agora, depois vem o quê? Depois vem o R do SMART, que se refere à relevância, né? Relevância. A meta precisa ser relevante. E como a gente avalia a relevância da meta? Basicamente, se ela tem uma correlação, né? Se ela se relaciona bem com a visão, né? Com a estratégia da empresa, quanto mais ela se relaciona com esse contexto, mais relevante ela é, né? Naturalmente. Então, precisa ter esse link, nessa sinergia, porque não adianta você desenhar uma estratégia e definir uma meta que não tem nada a ver com aquilo que é mais importante para a empresa nesse ciclo estratégico, né, de planejamento. Então, isso aí é muito importante, porque quando você não cria essa discussão, você que tem uma empresa aí de médio porte, já tem alguns setores, já tem pessoas estratégicas, e aí cada um vai tocando por conta própria, essa questão da relevância é um problema. Sim. Porque cada um tá olhando um pedaço do negócio e para aquele pedaço do negócio, talvez aquilo seja relevante. Mas para o negócio como um todo, a relevância daquele tema diminui. Então você fica com um império de indicadores, muita gente monitorando muita coisa, que parte esses elementos que estão sendo metrificados não tem um impacto estratégico para a organização. Exatamente. Isso é você não ter aquela discussão, aquele alinhamento estratégico que a gente falou no programa anterior, que a gente precisa sempre pensar, a gente consegue utilizar essas ferramentas de uma maneira simples. Se aplica a qualquer tipo de negócio. Se aplica a uma MEI. A uma MEI se aplica um planejamento, a construção de meta, tudo isso se aplica, mas você precisa ter acesso aos e-books do Grupo VIP para colocar isso com facilidade no seu negócio. Vamos para o quinto? Vamos lá. Só relembrando. Específico, mensurável, atingível, relevante e o T de temporal. Temporal. Já imaginou, Felipe, você definir uma meta de vendas e você não dizer até quando quer alcançar aquele desafio? Mas eu quero alcançar uma meta, mas e sem tempo. Não faz sentido. Não faz o então, menor sentido. Toda meta precisa ter um tempo, né, de avaliação. Ou seja, a minha meta de vendas é pro mês que eu estou vivendo.
A minha meta de vendas é para o trimestre, para o semestre, para o ano, né? E assim por diante. Estou falando um exemplo de vendas, mas se aplica para qualquer realidade. Então, se eu não defino o parâmetro de tempo, o negócio fica solto, né? E aí, o negócio solto, ele não vai para frente, né? E sempre quando eu falo sobre meta, indicador de desempenho, né? Uma meta, indicador de desempenho é a mesma coisa. A gente está falando também sobre duas características que todo mundo precisa ter nesse acompanhamento, que é consistência, né? Você precisa realmente consistentemente gerir aquele número, né? E regularidade. Você tem que estar com frequência olhando para aquilo, né? Todo mundo da área de vendas dificilmente vai dormir de noite sem olhar como é que foi o dia, né? O nome disso é disciplina. Exatamente. Que se aplica para o time de vendas, para o time de logística, para o time financeiro, para o time de hospital, para o time do agro. Todo mundo que se preza por algum resultado tem que ter alguma meta e a disciplina de alcançá-la. Exatamente. Agora, quando a gente está falando de meta, eu só lembro de um cara. Quem? Que ele deveria ter o sobrenome de meta. Tiago Menezes, diretor comercial da Tele, que Grande Tiago. Originalmente ele estaria aqui com a gente. Já ele vai voltar, porque ele tá para ser pai, a Helena tá quase chegando, então ele, peraí, não vou pro negócio de soluções agora, deixa eu ser pai, deixa eu curtir esse momento, mas pelo menos eu vou participar via vídeo. E ele mandou aqui um vídeo, Alex, trazendo uma riqueza de informações de como ele leva em consideração aspectos de sazonalidade, de histórico de indicadores e de outras informações para que ele consiga construir metas alcançáveis dentro desse contexto do SMART que você bem explicou durante esse bloco. Então vamos aqui assistir agora os ensinamentos que Tiago Menezes, diretor da Tele, traz para a gente. Vamos embora. Olá pessoal, me chamo Tiago Menezes, sou diretor comercial do Grupo Tele, empresa do ramo de telecomunicações, mas também com passagem do Grupo Coca-Cola e Armazém Paraíba, sempre na área comercial, tá? E me foi perguntado, Tiago, qual é o grande desafio para a construção de uma projeção de vendas, que é algo que eu vivo todos os meus dias, meses, anos, toda a minha história profissional está muito balizado em cima de indicadores de vendas, tá? Bem, primeira grande coisa que você precisa fazer, tenha dados. Saiba quais são os números que você tem mês a mês, dia a dia, semana a semana, seja numa planilha, seja num sistemazinho mais simples, seja no ERP, seja onde for. Tenha dados reais de como vem se comportando seus resultados, suas vendas ao longo do tempo, tá? E além disso, defina quais são seus indicadores de sucesso. Meu indicador de sucesso é ticket médio, meu indicador de sucesso é minha taxa de conversão, meu indicador de sucesso é minha pizza de vendas, meu indicador de sucesso é um portfólio de produtos que eu vou colocar. Então defina quais são os seus indicadores de sucesso para também balizar nas suas projeções, tá? Um ponto importante, entenda a sazonalidade do seu negócio. Saiba quando é que você vende menos, quando é que você vende mais, quando é que a sua venda média ela ocorre. Isso também ajuda a balizar as curvas sazonais de vendas que você tem ao longo do tempo, tá? E quais são os grandes fatores que incrementam ou desincrementam vendas ao longo do tempo. Então, uma abertura de um novo ponto precisa estar contemplado no teu plano. A abertura de um portfólio de novos fornecedores também precisa estar contemplado no teu plano. Enfim, diversos fatores que você possa identificar internamente que possam incrementar, melhorar ou piorar teu desempenho, tá? Por fim, entenda o seu mercado. Entenda seus concorrentes, o posicionamento deles, entenda quais são os insumos que você tem disponível ou em escassez, entenda seus fornecedores, os seus clientes, entenda quais são os comportamentos de consumo que existem nesse público, para assim você conseguir fazer uma boa projeção. E crie sempre 3 cenários. Primeiro cenário pessimista, se tudo que você idealizou como pontos negativos se cumprir, qual é o teu resultado que vai ser previsto? Se você se mantiver no teu desempenho normal, como está ocorrendo, é um cenário um pouco mais realista. E o teu cenário otimista, se tudo que você preveu como pontos positivos, o que vai ocorrer com tuas vendas? Então, esses 3 cenários vão te ajudar a balizar muito bem o último tópico da projeção de vendas, que são as ações. Defina suas ações, defina teu plano de tarefas ao longo do ciclo, para saber que lá no final, quando você terminar sua projeção de faturamento, se as ações surtiram ou não surtiram efeito, ou ao longo do tempo você precisou fazer algum encaixe, tá? Fica essa dica aí, um forte abraço a todo mundo, sucesso 2025! Um monstro das vendas, Alexandre Carreiro. O homem é forte. O homem é forte. E a gente precisa de um bloco a mais para comentar sobre essas dicas que Tiago Menezes trouxe pra gente. Então a gente volta já já
falando mais sobre metas e a importância delas para o seu negócio turbinar, chegar a resultados de alto impacto.